Olá, alunos e amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico em radiologia, que é o professor Herbert Menezes, e vamos dar continuidade ao nosso estudo das incidências de tórax. Hoje nós iremos comentar aqui sobre as incidências de tórax em AP e também vamos falar sobre a incidência de Laurel, ok? Ou seja, em decúbito lateral. Vamos, para não nos estendermos muito, abrir aqui rapidamente, compartilhar início aos estudos das incidências complementares. Nós temos aí a incidência de tórax sem AP. Essa normalmente nós fazemos quando o paciente está impossibilitado de andar, ele está numa maca ou está no leito, nós temos que fazer o exame no leito. Às vezes até mesmo quando chega na sala de radiografia, mas ele está em cadeira de roda, não consegue deambular, nós podemos fazer até na cadeira de roda essa incidência. Coloca-se a placa atrás do paciente, ok? Ela é feita normalmente em decúbito dorsal, quando o paciente está acamado, mas, se possível, a gente coloca ela em semi-ortostático, como mostra a figura aqui. O paciente fica um pouco sentado, para visualizarmos algumas patologias que pode ser causado como derrame pleural, pneumotórax, e em decúbito dorsal ele pode ser maquiado, você não conseguir enxergar no exame. Bom, vamos lá, os fatores técnicos. Filme, vamos usar o 35/43, normalmente em transversal, tá? Mesmo às vezes o paciente, esse é um paciente longilíneo, como ele está impossibilitado de encher o pulmão muito, às vezes o pulmão consegue ficar dentro daquela região ali dos 35 centímetros do filme no sentido transversal. Você corre menos risco de você cortar quando comparando com o sentido longitudinal. O longitudinal, quando está acamado, pela a distância foco-filme ser muito curta, você tem a dificuldade de, às vezes, conseguir enxergar o parênquima pulmonar todo e acaba cortando ele na direita ou na esquerda. Então, ele em sentido transversal, ele é mais utilizado nesse exame. Ecrãs ou grade fixa, né? Quando consegue utilizar o paciente, ele estando na cadeira de roda ou em maca. Limite. Esses limites de KV eu já expliquei para vocês e depende de sala para sala, né? A gente está colocando aqui só como didático mesmo. Colocar o avental de chumbo para proteger. A parte gonotal é a parte de proteção radiológica. Paciente. O paciente ele fica em decúbito dorsal na maca, como eu já falei. Se possível, você pode levantar um pouco a cabeceira. O máximo que você conseguir colocar o paciente semi-ortostático, melhor, ok? Aqui nessa figura anterior aqui mesmo, nós temos aí o paciente conseguiu levantar bastante a cama aqui, o dorso do paciente, quase que ele ficou aqui em ortostático perfeito, né? Mas ele ficou aqui em semi-ortostático, ainda ficou um pouco obliquado aqui, né? Mas ele conseguiu levantar bem a cabeceira da cama. Mas não é o comum, tá? A maioria das vezes, quando fazemos esse exame AP, o paciente, às vezes, está até lá na UTI. Não tem, às vezes, nem condição. Você levanta o paciente com a ajuda de um enfermeiro, coloca a placa debaixo dele, né, e não consegue muito colocar ele nessa posição, não. Tá bom? Os ombros do paciente devem ser levantados para frente, mediante rodação medial ou interna do braço. É o que eu falei. Isso, o paciente podendo cooperar. O que não é sempre que acontece, mas o paciente estando consciente e ele tendo condições físicas de fazer esse movimento com os ombros para frente, ele vai conseguir desassociar as escápulas, assim como nós fazemos no exame de PA. Mas são casos quase que raros para esse exame de tórax em AP, tá? A maioria das vezes, como eu falei, ele é feito para pacientes que estão debilitado. Aqui tem uma outra imagem, o paciente já está no semi-ortostático, você vê aqui atrás do paciente, na região posterior dele, a placa,
por isso que chama AP, né? O raio central. Aqui estamos vendo aqui a máquina de raio-x portátil, o técnico lá atrás usando um protetor, tá? Um colete de chumbo para se proteger da radiação, e o deflagrador está lá na mão dele. Você vê que o deflagrador ele não fica no painel de comando. Normalmente os aparelhos de portátil para exame de leito, ele tem também o deflagrador aqui no painel, mas utilizamos a maioria das vezes, né, o deflagrador com cabo, que esse cabo aqui é um cabo aspiralado que vai até o painel. Esse cabo consegue fazer com que o técnico fica mais distante ainda do raio central. Nós sabemos, né, que a distância também é um grande influenciador na radiação, na proteção radiológica. Né? Lembra da regra do distância, quanto maior a distância, mais proteção tem? Então, essa proteção aqui, esse deflagrador ele estando dessa forma, o técnico pode ficar mais longe ainda e deflagrar com mais segurança. Bom, o chassi ele deve ficar atrás do paciente, como eu mostrei ali, e alinhado com o raio central. Voltamos lá na imagem. Aqui o chassi está aqui o raio central que está saindo. E aí você tem que imaginar o raio central atravessando o paciente e chegando lá no centro também do chassi. Posição do superior ao chassi 4 a 5 centímetros acima dos ombros. Também é uma técnica que você pode utilizar, tá? Você vê a sombra dos ombros do paciente. Então, aqui o chassi está aqui. Você, quando liga o colimador, vai ter a luz do colimador, ela vai fazer aparecer uma sombra dos ombros do paciente lá no chassi. Aí você calcula mais ou menos daqui do ombro até o final aqui do chassi, na parte superior do chassi, ele estando uns 5 centímetros, 4 a 5 centímetros dessa sombra até o final dessa parte superior do chassi. Centralizar o paciente com o raio central e com o chassi. O técnico deve se posicionar próximo ao tubo e observar se o paciente, olhando do alto, né, para ver se os alinhamentos estão corretos. Né? É uma técnica também interessante. Aqui o técnico já está lá na posição de deflagrar, mas provavelmente antes ele veio aqui mais próximo, porque ele teve que mexer aqui no colimador, né, obliquar ele, que você vê que aqui também ele não está reto, né? Se ele angulasse ele reto, o raio central ia parar lá na cabeça do paciente. Então, ele teve que angular caudalmente o raio central, para que o raio central, em vez de vir reto aqui, ele ir descendo, né? Você angulando até aqui 4 a 5 dedos, 4 dedos, né? Abaixo da incisura jugular do paciente, que vai dar, inclusive, lá no centro do chassi. Então, uma técnica legal, o técnico chegar próximo aqui, na hora que ele está fazendo essa angulação, e olhar do alto se esse raio central, a sombra do raio central, está atingindo esses 10 centímetros aí abaixo da incisura jugular. Né? Ou seja, no manúbrio, no corpo do manúbrio, do corpo do externo, né? Abaixo do manúbrio. O raio central, como nós falamos aí, né, deve ser angulado caudalmente. A distância, como um paciente está em leito, nós não conseguimos aquela distância de 1,80 m. Então, por isso que eu falei da importância de colocar ele transversalmente. Se você coloca ele longitudinalmente, com essa distância, corre o risco de cortar algum dos lados do pulmão, de algum dos pulmões. Colimar toda a área dos campos pulmonares, ok? É importante também você abrir o colimador, que é um erro que acontece muito, tá? Porque você já posicionou todo certinho o paciente, posicionou o chassi corretamente, porém, na hora de colimar, você abriu pouco o colimador. Aí você acaba colimando apenas aquele centro ali, acaba cortando os lados dos pulmões, ou então os ápices, ou então a base do pulmão. Então, você tem que colimar, abrir todo o colimador para que veja toda a área pulmonar. Respiração.
como falei também, depende do paciente. O correto é ser feito na segunda inspiração profunda e completa. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível. O que você pode fazer? O paciente está inconsciente, você vai ver os movimentos do peito dele. O peito dele vai estar subindo e descendo conforme a respiração. Quando você enxergar o peito dele elevando, é porque ele está inspirando. Aí você deflagra. Tá aí uma imagem, né? A sombra do coração, normalmente, aqui vamos falar um pouquinho dos critérios radiográficos, né? O coração, ele aparece com maior dimensão. Por quê? Lembra na aula de tórax sem PA que eu falei que a gente tem que, quando fazer, desculpa, em perfil, você tem que colocar o lado esquerdo do paciente junto ao buque para diminuir a magnificação do coração? Então, no caso da técnica de AP, você não tem como diminuir essa distância, né? O coração ele está na parte anterior do tórax, então ele vai estar mais distante do chassi, diferente da posição em PA, em que o tórax do paciente fica junto ao chassi e o coração muito próximo ali ao chassi. Nesse caso, o coração acaba tendo uma magnificação, ou seja, ele fica um pouco maior nos exames em AP. É uma das maneiras que a gente até descobre que o exame foi feito em AP, é a sombra do coração. A não ser, claro, que o paciente tem uma cardiomegalia mesmo, que é uma patologia em que o coração ele cresce. Respiração profunda e completa não pode ser alcançada. Como eu falei, nem sempre, né? Esse paciente ele consegue ajudar neste exame. O ângulo correto do raio central. 3 costelas posteriores devem ser visualizadas acima da clavícula, indicando que a região apical não foi encoberta. Nós vemos aqui, né, que está a clavícula, 1, 2, 3 costelas. Você conseguiu visualizar acima, isso indica que foi feita uma angulação correta. Se você angular ele com menos angulação, como eu mostrei aqui, o ângulo do raio central, ele tem que estar perpendicular ao paciente, né? Então você traça uma linha reta aqui, igual eu estou indo no cursor, né? Lá você vai ter o colimador que vai te ajudar, né? Você vai ver a sombra do centro, do raio central no paciente. Mas o que acontece? Aqui dá para você ver que ele está bem perpendicular. Se você angular um pouco acima, um pouco abaixo, esta sombra das 3 costelas acima da clavícula não vai ser visualizada, indicando que o exame não foi feito com o raio totalmente perpendicular ao paciente. Ok? Então é isso aí. Isso aí é a técnica de exames de raio-x de tórax em AP, normalmente utilizado com pacientes acamados. Vamos falar agora de um outro exame complementar também, muito utilizado no serviço de radiodiagnósticos, principalmente em lugares onde que tem conta com PS, que chega traumatismos desta região e que pode esses traumatismos fazer com que ocorra um pneumotórax ou um derrame pleural. Principalmente o derrame pleural é muito utilizado para fazer quando não se consegue visualizar bem o derrame pleural nas incidências em AP ou em PA, aí faz-se essa incidência complementar do lado que o paciente foi afetado, no caso do derrame pleural. E no caso do pneumotórax, no lado oposto, tá? Então, essa posição paciente, como vocês estão vendo aqui na imagem, ele vai estar deitado numa maca, vai estar em decúbito lateral. Nesse caso aqui, o paciente está em decúbito lateral direito, ou seja, o lado direito dele está para baixo. Esquerdo, o lado esquerdo dele está para baixo. As patologias demonstradas. Pequenos derrames pleurais são demonstrados, ou pequenos volumes de ar na cavidade pleural, que é o pneumotórax. É um possível pneumotórax. Então, o que acontece? Como eu falei, às vezes não é possível visualizar nitidamente esse derrame pleural do tórax sem PA, e aí o médico acaba pedindo esse exame complementar para identificar, porque se realmente tiver um pneumotórax, ou um derrame pleural, ele vai, no caso do derrame pleural, aqui no caso do lado direito, o pulmão, vocês podem ver aqui que perdeu a sombra
nítida dele, olha. Ele não tem mais aquela sombra normal do pulmão, que faz aquela curva, faz aqui aquela pontinha do seio esplênico, né? O seio costofrênico do lado esquerdo, e ele fica tipo arredondado. Isso por quê? Aqui tinha um derrame pleural. O que é o derrame pleural? É um preenchimento de líquido no espaço das pleuras, tá? Então, esse derrame pleural, esse líquido, como o líquido ele tem a tendência de ele espalhar, quando você coloca ele lateral, o líquido ele vai espalhar para o lado. E foi o que aconteceu aqui. E você vai ver ele com a densidade maior do que a do pulmão, porque não é ar, é líquido. Então, você vai ver ele espalhando aqui. Ok? No caso, esse paciente aqui, ele tem um derrame pleural do lado esquerdo. Os fatores técnicos, filme 3543, sentido transversal. Sentido transversal no book, tá bom? Mas no paciente ele está em sentido longitudinal do paciente. Vamos explicar isso direito. Ok, o book, certo? Aqui a gaveta do book. Você abre a gaveta do book e coloca o chassi em sentido transversal. Ok? Ele vai ficar em sentido transversal. Mas para o paciente, ele vai estar longitudinal. Correto? Porque o paciente vai estar deitado. Grade móvel fixo, limites também da mesma forma, isso vai de acordo com cada equipamento. Usar marcadores de decúbito ou setas também é muito importante. Você tem que marcar que foi feito, tem algumas outras imagens na frente, vou mostrar para vocês. Você tem que marcar para que o médico entenda que aquilo ali foi feito no paciente com ele em decúbito lateral. Senão, futuramente, pode visualizar esse exame em um outro serviço diagnóstico e imaginar que, às vezes, o derrame pleural seja maior do que ele realmente é, porque o médico vai querer olhar ele em pé, o filme, né? E aí vai ver esse derrame pleural grande aqui, mas, na verdade, é porque o paciente foi feito em decúbito lateral. Usar o protetor de avental, da mesma forma também nas gônadas do paciente. Posição do paciente. Prancha cardíaca na maca ou uma almofada radiotransparente sobre o paciente. Aqui, nesse caso aqui, ele já tem um colchão bastante largo, né? Que serviu como essa almofada. Isso porque, se ele ficar muito junto à mesa, ela vai atrapalhar a visualização da imagem lateral. Pode até aparecer a borda da mesa aqui no exame do tórax do paciente. Então, ele tem que estar elevado e tem que ser um material radiotransparente. No caso aqui, esse colchão, né? Ele é radiotransparente, então não afeta a visualização da imagem, nem das costelas, está vendo aqui que você consegue visualizar as costelas, né? Perfeitamente, e nem do pulmão. Desculpe. O paciente deitado sobre o lado direito, decúbito lateral direito, ou esquerdo, decúbito lateral esquerdo, e o queixo e os ombros, os braços do paciente devem ser elevados acima da cabeça, tá bom? Vamos voltar lá. Aqui o paciente tem que estar com o queixo elevado. Se ele abaixar a cabeça, pode aparecer aqui o queixo. E também os braços para frente. Ele pode deitar, né? Em cima dos braços, igual está aqui, até mesmo para deixar o tronco praticamente aqui retilíneo, para conseguir visualizar bem. Percebe nesse caso aqui, dessa paciente, colocou uma almofada atrás, debaixo dela aqui, para fazer esse efeito. Mulher pode colocar até na área da cintura aqui também, para ajudar para o tórax dela não cair, devido à diferença da cintura para os ombros. Aí colocando aqui na altura da cintura, ela não vai ficar com o tórax mais caído, vai ficar bem reto aqui a posição dela. Região dorsal do paciente mantida firme contra o chassi, né? As costas do paciente, né? Região dorsal, deve estar bem encostado lá no chassi, para evitar que apareça uma imagem rodada, tá? A maca deve estar estabilizada com segurança para evitar que o paciente se mova para frente. Então, normalmente, a maca ela tem uns freios nas rodinhas dela. Então, você deve acionar esses freios para que ela não se mova. E até mesmo para a segurança do paciente.
evitar que ele caia, né? Travesseiro sobre a cabeça do paciente, né? Nem sempre é necessário. Os joelhos ligeiramente flexionados e o plano coronal paralelo ao chassi, sem rotação do ombro, do corpo. Aqui não está aparecendo na imagem primeira, eu creio que dá para a gente ver. Aqui também não está conseguindo visualizar, não. Mas ambos os pacientes, eles estão com os joelhos flexionados, tá? Isso ajuda a estabilizá-los lá na maca. E aí vai ficar numa posição quase que fetal, né? Aquela posição de criança no útero da mãe. Respiração, a exposição é feita na segunda expiração profunda e completa, da mesma forma como nós fazemos os exames em PA, em ortostático. Algumas observações desse exame. Colocar o marcador apropriado para indicar que o tórax foi feito, né, em decúbito lateral. A radiografia ela pode ser realizada com decúbito lateral direito ou esquerdo para investigar, no caso, quando é o derrame pleural, você vira o lado que está suspeito do derrame pleural para baixo, porque aí o líquido desce. O inverso no caso de pneumotórax. Pneumotórax são o ar entra nas pleuras, né? E aí o que acontece? Aí o ar tende a subir. Conseguimos visualizar o pneumotórax até no exame em PA. Porém, também o derrame pleural. Porém, quando é muito pequeno essa diferença, aí a gente não consegue visualizar ele. PA, fazemos então o exame no Laurel, que é o outro nome que nós damos aí ao decúbito lateral, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho algumas observações aqui do derrame pleural, né? Só para aperfeiçoamento aí do nosso estudo, existem 3 tipos de derrame pleural. Uma é a epimia, né? Aquela causada por bronquites, né? Feridas torácicas e até abscessos, que acaba disseminando ali para o espaço pleural e acaba ocorrendo essa produção de líquido ali no espaço pleural. Existe o hemotórax. O hemotórax é muito comum aí quando é acidente, né? As costelas, às vezes, pode fraturar e lesionar a pleura. E então, entra dentro do espaço pleural sangue, por isso chamado hemotórax. E também a pleurisia, normalmente causada por inflamações, vírus, bactérias, né, que ficam ao redor dos pulmões, e ela acaba fazendo uma fricção na pleura. E aí, entre essas pleuras, essa pleurisia aí, ela acaba formando também essa constituição de líquido no espaço pleural. E a pneumonia também, ela causa pode causar, né, o derrame pleural, ela pode causar essa inflamação, no caso, entre as pleuras e fazer com que também ocorra ali um derrame pleural, e aí é necessário que seja feita a drenagem deste líquido, tá bom? Já o pneumotórax, ele é o acúmulo de ar no espaço pleural. Ele pode ser completo ou parcial. E o que acontece? Vai ter muita dispneia, né? É uma dor muito forte no peito. Aí já é uma situação que o médico já começa a investigar essa situação de ser um pneumotórax. Como o pneumotórax é ar, ele vai subir para o espaço pleural quando fazem em ortostático. Ou, às vezes, até em AP também, você consegue visualizar esse pequeno pneumotórax. Mas se ele for muito pequeno, o médico vai, né, pela clínica, o paciente falando lá para o lado esquerdo, por exemplo, aí você vai fazer uma incidência em Laurel com o paciente virado com a lateral dele para a direita, porque aí o ar vai subir para a esquerda e ele vai conseguir visualizar melhor esse ar ser deslocado ali para o lado esquerdo do pulmão, ok? Critérios radiográficos, aí as estruturas mostradas, né? Ambos os pulmões, incluindo os ápices, ambos os ângulos costofrênicos, ok? E as bordas laterais das costelas. Então, aquela imagem lá que eu mostrei para vocês lá, do pulmão em lateral, né?
Você aqui foi cortada da imagem, mas essa imagem ela tem que aparecer, tá? Essa aqui foi só para... Eu busquei na internet aí, não está completo essa imagem de tórax de Laurel aí, não. Só para evidenciar aqui o derrame pleural, tá? Mas essa imagem completa, ela aparece lá o ápice direito do paciente, o seio costofrênico do lado direito do paciente, também os ápices, tá bom? E as costelas têm que ser visualizadas também, tá vendo? De ambos os lados, tá? Isso aí é um exame que tem uma qualidade excelente. A posição sem rotação, como eu falei, você coloca o dorso do paciente bem próximo, encostado mesmo ao bulbo mural, vai evitar ter essa rotação. A distância entre a coluna, a vértebra e as bordas laterais das costelas tem que ser a mesma. Aí você vai saber que não houve essa rotação, né? Aqui tá as costelas, as bordas laterais de ambas as costelas, aqui tá a vértebra, ok? A vértebra torácica. Então, essa distância da vértebra para essa costela e daqui para a outra tem que ser a mesma. Assim também pode ser visualizado também lá nas clavículas, né? As articulações externas claviculares, elas têm que estar ambas bem equidistantes da linha sagital média do paciente. Os braços não devem se sobrepor também as porções superiores dos pulmões. Aquela necessidade que nós falamos de levantar bem os braços do paciente e o queixo, para o paciente não acontecer, não correr o risco do braço, né, o cotovelo aparecer aqui na frente dos ápices. Bom, fiquem com Deus e até a próxima aula. Nós vamos dar continuidade ainda aos estudos de tórax, falando sobre outras incidências complementares, tá? O ápice lordótico, nós vamos falar também, e das oblíquas que nós fazemos, oblíqua anterior, esquerda e direita, e a oblíqua posterior, direita e esquerda. Fiquem com Deus e até a próxima.